Aqui na Praça Lenin, em Donetsk, no extremo leste da Ucrânia, a visão é bem diferente daquela da Praça da Independência, em Kiev. Cerca de 50 pessoas, a maioria de etnia russa, estão protestando contra a mudança do governo e a adesão da Ucrânia à União Europeia. Ao contrário de Kiev e cidades do oeste, onde a estátua de Lenin foi derrubada no início das manifestações contra o governo em novembro, aqui ela ainda domina a paisagem. Bandeiras do Partido Comunista e da Rússia também compõem o cenário. Obrigado por ter vindo, me agradece Pavel Olenikov, de 30 anos, que trabalha na construção civil. Ninguém vem aqui como se não existíssemos. Ele diz que não apoia a mudança de governo porque foi apenas a substituição de oligarcas por outros oligarcas. Pessoas que queriam o poder no país usaram de propaganda nacionalista, nazista, racista. Os heróis do nosso país lutaram na Segunda Guerra por nossa liberdade, mas as coisas agora tomaram o rumo oposto. Ao longo de 3 meses de manifestações em Kiev, nunca vieram aqui nos ouvir, continua Leinikov, falando em russo. Eu pergunto o que ele acha do presidente deposto Viktor Yanukovych, que é daqui de Donetsk. Ele não cuidou de nós, que o elegemos, responde Leinikov. Mas tenho pena dele, porque ficou entre a cruz e a espada, a Europa, os Estados Unidos, a Rússia e os poderosos da Ucrânia, e nos esqueceu. Ele diz que não vai votar em ninguém nas eleições marcadas para 25 de maio, porque tem certeza de que o governo que vai se instalar vai restringir os direitos da minoria russa. Vamos ver, diz este homem que não quer se identificar. Os grupos poderosos do oeste do país estavam no poder até 2010 e não vimos nenhuma melhoria. Ele diz que não deveriam processar apenas Yanukovych pelas mortes de manifestantes, mas também os líderes dos 3 principais partidos de oposição. Precisamos mudar as pessoas da Câmara dos Deputados, diz ele. Estão lá os mesmos dos últimos 10 anos. Os Estados Unidos não estão numa condição melhor que a nossa, diz Anatoly Bodnaruk, um estudante de economia de 20 anos. Eles não estão mais em condições de dominar o mundo, e a maioria também não quer isso. Bodnaruk diz que os americanos roubaram de todos, e o sistema bancário ucraniano é um reflexo disso. Quando imprimimos grivnas, a moeda ucraniana, precisamos de mais dólares americanos. Vários manifestantes não quiseram gravar entrevista por medo de represálias do novo governo. Um mineiro aposentado disse que a União Europeia vai obrigar a Ucrânia a fechar suas minas de carvão e siderúrgicas por não serem competitivas. Querem que a gente vá trabalhar lá por $2 a hora, disse o mineiro, para quem a Ucrânia deveria criar uma união alfandegária com a Rússia. Essa moça diz que não é comunista, apesar de estar com o boné do partido. O que esse novo governo deu ao povo, além de sangue? Pergunta ela. Nós vivíamos bem antes da queda de Yanukovych. Ela diz que o conflito tornou a Ucrânia mais fraca e que querem dividir o país. Na sua opinião, as manifestações foram promovidas para libertar a líder oposicionista Yulia Tymoshenko. Yaroslav, de 28 anos, dono de uma loja de sapatos, é líder de um movimento de defesa da minoria russa chamado Escudo. Ele lembra que Yanukovych e a sua maioria parlamentar eram legítimas, enquanto que o atual governo não foi eleito. O ativista critica Yanukovych por não ter dispersado os manifestantes na Praça da Independência logo no início dos protestos, em novembro. Na visão do comerciante, a oposição é a culpada pelas mais de 80 mortes dos manifestantes, não Yanukovych, que está sendo procurado por massacre. Mas nem todos em Donetsk pensam dessa forma. O estudante de biologia Viktor Bairatny, de 23 anos, é da etnia ucraniana, ao contrário da maioria dos manifestantes que são de origem russa. Historicamente, a Ucrânia foi colônia da Rússia por muito tempo, diz ele.
Os russos não gostam do que está acontecendo em Kiev agora. E se os russos estão com raiva, então devemos estar fazendo algo certo. Russia is angry, that means we are doing something right. Essas pessoas estão em pânico, falando do risco da divisão da Ucrânia, mas então por que você vê ali bandeiras da Rússia e não da Ucrânia? Questiona ele. O estudante reconhece que a sua visão representa uma minoria no leste da Ucrânia, mas é maioria no oeste e no centro do país.